já início de noite, boa noite. Bom, a vantagem de tu ser o último palestrante do dia é que o trabalho já está quase todo feito. Compensação, a gastura de esperar é terrível. A Sarita colocou no início da palestra as literaturas que falam sobre o magnetismo, e como a parte que eu vou falar é mais específica de como manter o magnetismo, como manter o nosso magnetismo pessoal saudável, eu recomendaria mais o que a gente tem aqui na casa: Espírito Saudável, Mente Sã e Propulsão, do Dr. José Carlos Pereira Jotes, que vai fazer uma palestra aqui com a gente na próxima terça-feira. E os livros que vocês encontrarem falando sobre estilo de vida saudável. Já vão entender por quê. Eu quero colocar para a gente começar esse assunto um exemplo de duas pessoas que já passaram aqui pelo plano físico e que são pessoas extremamente magnéticas. A partir daí a gente vai entender como essas pessoas se tornaram magnéticas. Antes disso, eu gostaria de falar para vocês que magnetismo é um poder inerente da alma, capacidade que temos de atração de tudo aquilo que precisamos e também capacidade de repulsão. Os exemplos que eu queria colocar para vocês é sobre Hitler e Jesus. Pessoas bastante diferentes, né? Mas, começando com Hitler. Hitler foi um espírito extremamente magnético. Ele era envolvente, cativante. Ele utilizou para desenvolver o magnetismo dele à vontade. Era uma pessoa que tinha domínio sobre seus pensamentos, sobre a sua vontade, tinha intenção de conduzir as coisas, ele tinha um objetivo e ele não se desviava do seu objetivo. Ele desenvolveu o seu magnetismo simplesmente através da vontade. O uso que ele fez desse magnetismo, bom, já é uma outra história, mas é uma das pessoas que a gente tem conhecimento pela história que mais utilizou o poder do magnetismo aliado à vontade. O que faltou a Hitler? Amor, gente. Faltou amor, gente. O que Jesus tinha em grande quantidade? O amor, gente. O amor nos torna magnéticos. Jesus foi um espírito extremamente magnético também. Ele era cativante, ele era envolvente, ele era atrativo, ele era amoroso. Tem uma passagem de Jesus, de uma senhora que estava com sangramento já há muito tempo e não conseguia melhorar. E ela soube da passagem de Jesus pelo povoado onde ela estava e foi ter com ele. Só que ela não se achou merecedora de pedir a ele apoio, de conversar com ele, de estar diante dele. E ela, vendo ele passar, tocou nas vestes dele e se curou. Jesus, quando percebeu o toque, percebeu que ela tinha absorvido o magnetismo dele, se vira e pergunta: quem me tocou? Ela foi curada apenas pelo toque do magnetismo dele, porque ela tinha dentro de si as condições necessárias para receber isso. E porque Jesus emanava um magnetismo repleto de amor. Essa é a grande diferença entre Hitler e Jesus, entre tantas outras. O que faltou a Hitler, quando desenvolveu o seu magnetismo através da força de vontade, foi amor. Foi o que sobrou em Jesus. Amor. Bom, gente, então a gente vai partir direto para a parte prática de como desenvolver e se manter e manter o nosso magnetismo saudável. Quando a gente pensa sobre esse assunto, uma das primeiras coisas que vem à cabeça, a alimentação. A alimentação é o ponto-chave, a Sarita já falou sobre isso, e a alimentação é realmente o ponto de partida, não é o único. O que acontece quando a gente se alimenta em excesso?
todo o processo de digestão é um processo lento que acaba comprometendo muito o nosso organismo, porque ele exige demais. Todo o fluxo sanguíneo é direcionado para os órgãos responsáveis pela digestão. Com isso a gente fica lento, a gente fica devagar, a gente fica sonolento. Tem até alguns lugares em que culturalmente se tem a hora da sesta, né? Depois do almoço, porque a gente fica lento, nosso raciocínio fica lento. Isso diminui o nosso magnetismo. Esse excesso de alimentação, então, se alimentar em excesso é uma das primeiras coisas que diminuem o nosso magnetismo. A carne é extremamente densa. Ela diminui o nosso magnetismo e a capacidade que a gente tem de reter o magnetismo mesmo quando a gente recebe de outra pessoa. E esse processo digestivo da carne, ele é muito lento. O nosso organismo, ele leva muito tempo para digerir a carne. Pensa bem, né? A gente recebe o magnetismo e chega em casa e come um bife. Muito bom. E aí? Além da gente perder aquele magnetismo, porque ele vai se esvaindo aos poucos, como esse processo é lento, a gente tem dificuldade de repor o nosso magnetismo por nós mesmos. Isso é muito lento para a gente. Alimentos que podem contribuir para isso. Alimentos repletos de prana. O que são os alimentos repletos de prana, de força vital? Alimentos retirados da natureza, que são os legumes e as frutas. A Sarita já tinha falado nisso. As frutas e os legumes de preferência frescos. No atual momento que a gente vive, que tudo é produzido em grande escala e tem que chegar ao consumidor antes de se deteriorar, a gente tem uma pressa nesse sentido. O ideal seria que a gente colhesse esses alimentos e já em seguida ingerisse, o que é praticamente impossível. Mas que a gente tente pelo menos absorver ou consumir esses alimentos o mais frescos possíveis, alimentos novos. As frutas, os legumes, existem alimentos também que têm o poder de nos ajudar bastante com isso, que são os alimentos integrais. Os alimentos integrais, as castanhas, as nozes, as sementes, semente de girassol, enfim. Todos esses alimentos, se vocês acabarem por pesquisar, vocês vão encontrar lá as propriedades desses alimentos. É bom para isso, é bom para aquilo, é bom para o fígado, melhora a memória, auxilia nos processos digestivos, contém bastante fibra. Tudo isso auxilia a manter o nosso magnetismo saudável. Ele aumenta o nosso magnetismo. Por quê? Porque são alimentos mais compatíveis com o nosso organismo. O que normalmente acontece com a gente? A gente trabalha, passa o tempo todo correndo e acaba consumindo aquelas delícias enlatadas, congeladas, pré-prontas, pré-cozidas. E eu tenho que dizer para vocês, pré-cancerígenas também. Porque esses alimentos são cheios de acidulantes, conservantes, espessantes. Tudo isso deixa um resíduo no organismo. E esse resíduo, com o tempo, ele vai se somando. Se vocês forem ver lá, a Anvisa permite uma determinada quantia de um conservante em determinado alimento. Mas eu não como só aquilo. Eu como aquilo e mais um monte de outras coisas. Eu como uma lasanha congelada. Eu como, sei lá, qualquer coisa que venha pronta, congelada. Todos os alimentos que são prontos, gente, que a gente compra no supermercado pronto, ele vai ter que ter algum tipo de conservante até chegar a gente. Porque ele não é produzido e em seguida consumido. Então ele tem conservantes. Esses resíduos dessas alimentações, se somando ao nosso organismo, vão deixando o seu preço, que a gente acaba por pagar. Isso vai diminuindo a saúde da gente. Isso vai debilitando, isso vai abrindo brechas. Então, o estilo de vida que a gente tem hoje é praticamente impossível a gente passar sem comer ou consumir alguma coisa disso. Concordo, eventualmente a gente vai acabar consumindo alguma coisa assim, mas que isso tente ser
para nós, a exceção, não a regra. Porque uma alimentação baseada nesse tipo de condimentos, de coisas prontas, cheias de conservantes, é receita de doença. Não tem outra maneira de falar isso. É a receita certa de doença a longo prazo. E às vezes nem tão longo assim, dependendo do que a gente come. E a gente entra no supermercado e olha aquelas prateleiras repletas de coisas atrativas, coloridas, com cheiro bom. Que delícia! A maioria delas repletas de venenos para o nosso organismo, difíceis para a gente conseguir depois eliminar. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações que a gente não se terminou. A quantidade do que a gente come também é uma parte que deve ser bastante observada. Yogananda nos coloca no livro dele, Romance com Deus, que o ideal para a gente manter o nosso magnetismo é que a gente saia da mesa ainda sentindo um pouquinho de fome. Isso significa que tu tem alimento suficiente para te manter sem tu chegar num nível crítico, sem tu estar muito cheio, o que pesaria para a gente. E que, para que a gente consiga desenvolver o magnetismo e manter o magnetismo saudável, o ideal seria por períodos pequenos que a gente aprendesse a jejuar. Isso não faz parte da nossa cultura aqui do Ocidente, gente. Então, para a gente é difícil fazer isso. A gente pensa assim, meu Deus, vou ficar um dia todo sem comer, vou morrer. A gente não morre. A gente morre por falta de água, mas por falta de alimento, não. E eu sei que é difícil para a gente começar a compreender uma vida de jejum a essa altura. Às vezes a gente está com 50, 60 anos acostumado a uma alimentação farta. De repente alguém coloca a proposta do jejum, difícil, né? Mas que a gente tente, então, pelo menos, diminuir a quantidade de alimentos. Com isso a gente consegue diminuir o nosso peso. Porque pessoas que comem demais têm pouquíssimo magnetismo. E aí vocês podem pensar assim, poxa, mas é uma gordinha falando que a gente não pode ser gordinho. É verdade, gente. Estou nessa luta junto com vocês, estamos juntos. Então também é a minha proposta trabalhar isso. Outra coisa que é importante, agora mudando um pouquinho a questão da alimentação, é a questão do exercício físico. O exercício físico moderado, aquilo que está dentro das possibilidades de cada um, ele é importante para movimentar a energia do nosso corpo e também para a gente se conectar com o alto. Porque a gente trabalhar só a parte intelectual e o corpo físico. A gente tem corpo físico, a gente se expressa no plano físico, a gente tem que tomar cuidado com ele também. Antigamente, os primórdios da civilização humana, as coisas eram diferentes. A gente tinha que caçar para comer, a gente tinha que plantar para comer, a gente vivia um sistema de troca. Eu planto uma batata, eu troco com ela que plantou milho, e assim a gente vai se complementando. Então eu só trocava o que eu tinha. Hoje em dia eu troco o meu trabalho por dinheiro e acumulo dívidas. Isso gera estresse. E o estresse gera ansiedade. E aí começam os meus problemas de estômago, minha energia se vai. Então o exercício físico é uma forma da gente movimentar um corpo que foi feito para se movimentar. Nós fomos feitos para movimentar. Não fomos feitos para ficar sentados em frente ao computador. Isso são os males da vida moderna. Aí você pode me dizer assim, tá, mas se eu for por um dia para a academia, eu estou morto. Sinceramente, eu também. Mas uma caminhada leve dentro das possibilidades de cada um. Se você está acostumado a fazer academia, se você está acostumado, se você tem essa proposta e com o tempo você consegue um condicionamento físico que te permita, muito bom. Mas eu lembro a vocês aqui que tu manter uma regularidade no exercício físico é muito mais importante do que a quantidade ou a intensidade desse exercício. Para que a gente crie um hábito. E hábitos a gente sabe que demoram para a gente estabelecer eles na vida da gente. Eles não são imediatos.
Eles não são assim instantâneos. E a gente se propõe, a partir de hoje eu vou caminhar meia hora por dia. Um dia tu vai, segundo dia tu vai, terceiro dia começou a chover. Pronto, esse dia tu já não foi. O terceiro, indo lá pelo quarto dia, tu pensa, bom, ontem não fui porque choveu, hoje não está chovendo, mas eu também não estou afim, hoje eu não vou mais. Porque hábitos demoram tempo para se estabelecer na vida, gente. O que a gente precisa para mudar é exercitar a nossa vontade. E agora a gente chega numa parte que é bastante assim, incômoda para a gente falar assim, e para a gente ouvir também, que é a parte dos nossos pensamentos. O que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente ouve, aquilo com que a gente se conecta, tem o poder de manter ou destruir o nosso magnetismo, deixar que ele se esvaia entre os nossos dedos. Sentimentos como raiva, rancor, medo, tristeza ou mágoa, eles não me permitem manter o magnetismo. É aquelas pessoas que a gente chega perto, a gente sente que elas estão desvitalizadas, que elas estão bem debilitadas energeticamente. E quando essas pessoas vão ali para dentro, para as marcas, para receber magnetismo, mantendo esse tipo de pensamento, de sentimento, a gente sente. E isso acaba formando ao redor da pessoa um escudo que não permite que ela receba o magnetismo. Então, por mais que a gente se esforce, como a Sarita falou, a gente emite, retorna para a gente. A pessoa não consegue receber. Aí já não é nem mais uma questão de manter o magnetismo, porque ela não vai nem receber. Ela não vai conseguir manter, porque ela não vai nem receber. Então, sentimentos como amor, sentimentos elevados, pensamentos de recepção, de abertura. Eu estou receptivo, eu quero receber, eu quero me curar. Independente do que o mundo acha, independente do que as pessoas acham, independente do que a minha família me exige, o meu trabalho, a minha religião, eu quero receber. Isso é a primeira atitude que a gente tem que ter quando a gente pensa assim, eu quero receber magnetismo. Tu tem que estar realmente sintonizado com a tua vontade e o teu pensamento. O pensamento, gente, ele tem um enorme poder criador. A gente é o que a gente pensa que é. Mas ele também tem um potencial destrutivo muito grande. É por isso que a gente tem que vigiar o que a gente pensa. É por isso que a gente precisa estar atento para a qualidade dos nossos pensamentos. É muito fácil, na vida que a gente leva, a gente se deixar conduzir pelo meio, pelas pessoas, pela mídia, por todos os mecanismos que a gente tem, e a gente não se voltar para dentro da gente. É muito fácil a gente dispersar a nossa atenção e se deixar envolver. Fofoca. Aí chegou um ponto bem crítico. A fofoca dispersa o magnetismo, mas dispersa de uma maneira muito intensa. A conversa fiada, a conversa fútil, sem nenhum propósito, ela dispersa o nosso magnetismo. Mas dispersa mesmo. Então, para a gente manter o magnetismo saudável, a gente precisa estar atento também ao que a gente fala, a gente precisa estar atento ao que a gente pensa. Tá? Essa questão, o Norberto estava falando do Facebook. Muito interessante isso, porque não é o mecanismo em si, não é a ferramenta, porque o Facebook é uma ferramenta, não é a ferramenta, é o uso que se faz dela. E eu já vi, e eu tenho visto com muita tristeza as pessoas utilizando esse tipo de ferramenta para conduzir fofocas, magoar as pessoas, porque fica muito fácil magoar alguém se eu não estou olhando para o rosto dela, se eu não estou vendo o estrago que isso está fazendo nela. Então, se popularizou esse tipo de mecanismo como ferramenta para atingir o outro. Isso é muito triste. E eu tenho uma certa resistência a utilizar esse tipo de ferramenta exatamente por isso. Um dia uma colega de trabalho me perguntou assim, qual é o teu endereço de Facebook? Eu falei, não tem Facebook. Ela olhou para mim, como é que tu vive sem Facebook? Eu confesso para vocês que eu fiquei sem responder, sem ter o que responder para ela. Eu fiquei parada olhando para ela e pensei para mim, mas como é que tu vive nesse mundo em que as relações são conduzidas através de um computador?
prefiro muito mais o contato direto. Se eu estiver falando alguma coisa que te magoa ou te irrita, eu vou sentir o teu olhar. Isso vai me fazer parar, isso vai me fazer refletir. Isso vai me fazer pensar 10 vezes antes de dar ouvidos e conduzir uma fofoca adiante, se eu estiver vendo a pessoa e percebendo nela o estrago que eu estou fazendo. Isso aumenta a minha responsabilidade com aquilo que eu falo e com aquilo que eu penso. E pessoas que costumam ter essa atitude acabam nos contaminando, por mais que a gente não queira. Então, também para manter o magnetismo saudável, a gente deve pensar bem em quem a gente ama, a quem a gente dá ouvidos. Pessoas que tendem a ter um padrão vibratório bastante negativo, que gostam de falar mal das pessoas, que gostam de se queixar da vida. Por mais que a gente tente, com o passar do tempo a gente acaba se contaminando. E quando tu percebe, por mais discreto que seja, tu está repetindo algumas coisas. Então, para que você consiga conviver com essas pessoas, você tem que estar muito seguro do teu magnetismo. Tem que estar muito seguro da tua fé e da tua força de vontade, para que tu possa irradiar para ela o teu magnetismo e não absorver o magnetismo dela. Porque o magnetismo, ele vai e vem. Eu tanto posso emitir quanto receber de vocês, uns dos outros. E essa troca, ela acontece o tempo todo, mesmo que a gente não faça a menor ideia do que seja magnetismo. Quando a gente aperta a mão de uma pessoa, a gente está trocando magnetismo. Seja ele bom ou ruim. Por isso que a gente tem que ter atenção sobre como a gente conduz os nossos pensamentos e aonde a gente mantém eles. Quem são as nossas relações e como é que a gente convive com isso. Eu sei que é difícil quando se trata de família, mas aí entram questões kármicas. Por que eu estou nessa família? Para exercitar minha tolerância, minha paciência, meu amor, e também para exercitar a aceitação do outro. Se eu não posso mudá-lo, eu também não vou piorar a situação, emitindo pensamentos tristes para ele, pensamentos de revolta, tentando mudá-lo. Se ele não está pronto, ninguém muda se não acha que precisa mudar. E esse é um processo que cada um chega lá sozinho. É uma questão de tomada de consciência. Algumas atitudes que podem elevar o nosso magnetismo: a oração, a conversa com Deus. Não aquelas ladainhas que a gente repete, que a gente não nos lembra, que às vezes o pensamento da gente está longe e a gente está ali repetindo para nós. Então, a conversa com Deus, a conversa interna com Deus, aquela oração de dentro, do coração, do sentimento, isso eleva. A meditação eleva o nosso magnetismo pessoal, melhora a nossa condição física, estabelece o contato com Deus e com a gente mesmo. Porque muitas vezes a gente está tão voltado para o mundo que esquece o contato que a gente tem que ter com a gente mesmo e com Deus. E que isso é o que nos mantém equilibrados. Quando a gente perde essa capacidade de nos ouvir e de ouvir a Deus, de sentir Deus na nossa vida, a gente vai aos poucos se desmagnetizando e adoecendo. Então, gente, o que eu queria colocar para vocês é isso. Deixe que Deus fluir através de vocês, através da oração, da meditação. Exerçam a vontade de vocês para mudar o que vocês acham que precisam mudar. Não para mudar o outro, para mudar em mim. Procure um estilo de vida mais saudável. Se vocês não vão lembrar exatamente o que mantém o magnetismo saudável, o estilo de vida saudável, bons pensamentos, alimentação correta. Evitem as comidas prontas, pré-fabricadas, cheias de toxinas que fazem mal para a gente. Procure manter um exercício físico. Isso vale para quem está aqui nos atendimentos e para quem pretende trabalhar com magnetismo. É a mesma coisa. Eu tenho que estar receptivo, eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar em condições de emitir o meu magnetismo para o outro e não passar as minhas energias enfermiças para o outro. Eu tenho que estar bem, senão eu não vou ser um bom passista, eu não vou ser um bom magnetizador, se eu não conseguir me equilibrar e me manter bem. Como eu disse no início, o amor nos torna magnéticos. Nada disso faz sentido se no final das contas a gente não conseguir exercitar na nossa vida o amor.
Para trabalhar com o magnetismo, a gente precisa de muito amor. E não a intenção de mudar o outro. A intenção simplesmente de doar por amor. De estar receptivo também com o plano espiritual para atuar nesse trabalho tão delicado que é o magnetismo, que é a eteriatria. Bom, pessoal, o que eu tinha para conversar com vocês hoje era isso. E a gente vai abrir agora para as perguntas e respostas.